Toda vez que alguém fala que alguém é denunciado e o povo começa a falar tem crime, não tem crime, tem crime, não tem crime, eu gravo story e fico pensando, gente, as pessoas que acreditam em mim, se elas não sabem nada de direito, elas acreditam porque elas gostam de mim, né? Porque ninguém nem sabe direito o que eu preciso pra denunciar alguém. Aliás, esse é um bom tema. Olá, amiguinhos! Estamos aqui na nossa quinta tentativa de gravar um vídeo, porque eu estou cansada e a minha cabeça não está funcionando, mas agora vai com todo... Saravá, sei lá se isso funciona. Bom, toda vez que uma pessoa é denunciada nesse nosso Brasil, uma coisa que não acontece tão raramente, eu vejo a galera numa dúvida, porque de um lado tem os profissionais do direito, ou os profissionais do direito criminal, mais especificamente, falando tecnicamente sobre a denúncia, se tem ou não que ser denunciado, e de outro lado tem pessoas fazendo juízos morais sobre determinado fato, e aí dando a sua opinião com uma base moral, dizendo se aquela pessoa deveria ou não ser denunciada, então sem um juízo técnico. E por que isso é importante? Porque entre uma conduta ser moralmente reprovável, portanto uma conduta que eu considero ruim, errada, e ela ser um crime, existe um longo espaço que a gente tem que percorrer. E por que tem um longo espaço? Porque nem tudo que é moralmente errado, moralmente condenável, é crime. Para uma coisa ser considerada crime, ela tem que estar prevista como crime na legislação penal. Aí vocês vão falar para mim, óbvio. Então, mais ou menos óbvio. Porque a gente não presta tanta atenção assim quando a gente considera a atitude de alguém errada. E aí o fato de eu dizer que algo tem que estar previsto na lei tem algumas outras consequências. A primeira precisa estar previsto de forma explícita numa lei, e essa lei precisa ser anterior ao fato. Então, na Constituição Federal está escrito assim: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, vejam, sem lei anterior que o defina. A lei tem que ser anterior ao fato, e o fato na legislação criminal tem que estar muito bem descritinho. Por que isso? Porque eu, cidadão, tenho que poder me comportar tendo certeza sobre o que eu vou fazer. Então, olha, eu conheço a legislação criminal e eu sei que as condutas criminosas são essas aqui. Então, eu vou atuar sabendo que aquilo que eu vou fazer ou é lícito, e aí, beleza, ou, ok, é ilícito, mas eu tô sabendo do risco que eu tô correndo. Claro que isso na prática não é verdade sempre, porque ninguém conhece tão bem assim a legislação criminal, mas é esse o princípio. Então, a conduta criminosa ela tem que estar descrita na legislação que tipifica o que é crime. A gente chama o crime descrito abstratamente ali na norma. Abstrato é o que existe só não fora do mundo real, entendeu? Então, essa conduta descrita abstratamente a gente chama de tipo penal. Então, esse tipo penal tem que estar muito claro, muito explícito, para que a gente possa saber exatamente quais são os limites da nossa atuação no mundo concreto. E aí, para uma conduta ser considerada criminosa, aquilo que eu faço no mundo real tem que encaixar direitinho com o que está previsto na hipótese abstrata da norma. Então, tem que fazer um encaixe perfeito. Eu gosto de fazer uma ilustração com aquele brinquedinho de criança. Sabe que você tem que pôr o quadrado no quadrado, o círculo no círculo? Então, tem que encaixar perfeito. Se você tiver que esticar para caber, aí não tá certo. Então, se você tiver que esticar o tipo penal para conseguir enfiar lá dentro a conduta de uma pessoa, tá errado e não tem crime. Vamos caminhar um pouquinho mais. Então, no geral, tá? Os crimes são ações. Então, é uma conduta ativa. Existem crimes omissivos? Sim, mas não é a regra, então não vou falar deles. Então, no geral, o crime é uma ação. O que descreve uma ação? É um verbo. Então, em todo tipo penal vai ter um verbo que é o núcleo do tipo. Então, vai ter praticado o crime quem tiver praticado a conduta descrita pelo verbo nuclear do tipo penal. Então, por exemplo, matar alguém. Qual é o verbo? Matar. Então, quem praticar esta conduta é que vai ser responsabilizado pelo tipo penal. Por que isso é importante? Porque agora, quando a gente for discutir a denúncia, o que eu preciso para denunciar alguém, e eu for explicar para vocês com um caso prático recente, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando e qual a relevância do verbo núcleo do tipo penal. Então, beleza, vamos lá. A polícia recebeu uma notícia de que alguém fez alguma coisa errada. Olha, ao que parece, essa pessoa praticou uma ação que é descrita como crime pela legislação penal. Aí o delegado fala, devemos instaurar um inquérito, vamos investigar. Só para vocês saberem, o inquérito ele é uma peça facultativa.
O Ministério Público ele pode iniciar uma ação penal mesmo que não tenha havido inquérito, desde que ele considere que ele já tem tudo que ele precisa, então ele não precisa investigar mais. A gente só precisa instaurar o inquérito quando a gente tem que investigar mais a fundo. Beleza. Aí acontece ali o inquérito e o Ministério Público ele sempre fiscaliza a atividade da polícia. Então o inquérito policial ele fica indo da Delegacia de Polícia Civil, que é a polícia que conduz a investigação, para o Ministério Público. Em determinado momento o Ministério Público vai falar, pronto, já tenho o que eu preciso para denunciar esta pessoa. Aqui um esclarecimento. Denúncia, a gente sempre pensa que aquilo, alô, polícia, está acontecendo um crime aqui no meu bairro. Mas não, no processo penal, a denúncia é a peça, o documento que formaliza a acusação contra uma pessoa. Então é na denúncia, nessa peça processual, nesse documento que é assinado pelo promotor ou pelo procurador, que vai estar escrito que fulano está sendo acusado da prática de tal crime. E é essa peça que vai dar início à ação penal. E aí a ação penal vai se desenvolver com produção de prova e no final vai ter uma condenação ou uma absolvição. Mas então já entendemos qual é o significado de denúncia no processo penal. O que o Ministério Público precisa para denunciar alguém? Ele precisa de prova da materialidade, então uma prova de que o crime aconteceu e indícios suficientes de autoria. Vamos pensar no caso do Glenn Greenwald, que aconteceu recentemente, que gerou muita discussão? Beleza. Algumas autoridades públicas foram hackeadas, tiveram seus celulares hackeados. E existe um crime previsto na legislação penal que descreve a conduta de invadir dispositivo eletrônico para pegar as mensagens lá. Não estou falando a redação exatamente, depois na Marina, na edição, você coloca o tipo, vai colocar. Então, o artigo número tal, invadir dispositivo, blá blá blá, é o tipo penal, lembra? A hipótese abstrata da norma. Qual que é o verbo nuclear? Pior que eu nem lembro qual que é o verbo nuclear, mas eu acho que é o invadir. Então, invadir dispositivo, então a pessoa que deve ser responsabilizada pela invasão é quem invadiu, tá? Então, eu preciso de uma prova de materialidade, ou seja, de um laudo mostrando que, de fato, aparelhos de telefone foram invadidos. Não é o aparelho, né? É a linha, sei lá como é que funciona nesse mundo bizarro aí da tecnologia. Mas eu preciso dessa prova de que, de fato, foram invadidos dispositivos eletrônicos. Essa é a prova da materialidade. E aí, os indícios suficientes de autoria são os indícios que me mostram quem é que foi que invadiu aquela porcaria daquele dispositivo eletrônico. E aí tá o pulo do gato. Por quê? Porque o que a gente viu? A gente viu que o jornalista recebeu um material, certo? O crime tem como verbo nuclear receber? Não, é invadir. Então a gente só vai poder acusar o Glenn de ter invadido se ele invadiu. E aí mesmo que a gente considere errado ele ter pegado essas mensagens e publicado, ele não praticou o que está descrito na norma penal. Porque ele não invadiu. E aí a gente não pode acusar ele de ter feito algo que ele não fez. Aí vocês vão falar pra mim, pô, Gabriela, mas devia ter um crime prevendo a conduta do jornalista que recebe o material e publica. Pois é, mas se não tem, não tem. Aí não tem crime. Você pode até discutir, e eu vi depois que na decisão de recebimento da denúncia, um juiz fala sobre um favorecimento pessoal, que é um outro crime, eu não vou entrar no mérito para vocês, mas que poderia ter a ver com uma orientação da parte do jornalista para destruição do material. Não acho que foi isso que aconteceu, já gravei stories sobre isso, quem me segue lá no Instagram viu que eu fiz uma análise detalhada da denúncia. Mas o que eu quero que fique claro para vocês é que não é porque a gente não gosta do jornalista ou porque a gente acha que ele fez algo errado que a gente pode concluir necessariamente que ele praticou um crime. Porque para existir crime precisa do encaixe. Então, nem tudo que é moralmente condenável é criminoso. E essa é uma noção que vocês têm que ter muito clara na cabeça de vocês, porque senão vocês vão estar falando, o fulano tem que ser denunciado mesmo que não exista crime, mesmo que não tenha nenhum elemento ali para você poder dizer que a pessoa praticou uma conduta que está descrita na norma penal como criminosa. Tá, mas aí vai chegar uma outra dificuldade, que é, mas como é que eu vou saber se é crime ou não? Dica de ouro. No geral, quando uma pessoa é denunciada e o povo noticia, a denúncia está disponível no Google. A do Glenn, por exemplo, estava. Aí você coloca no Google, denúncia, Glenn, PDF. Vai aparecer um PDF.
E aí ele vai falar, o Glenn, tarará, fez isso, aquilo outro, e no fim de algum parágrafo vai estar escrito que ele está sendo acusado da prática do crime previsto no artigo tal do Código Penal, por exemplo. Aí você faz o quê? Você bota no Google, Planalto, Código Penal. Vai aparecer no site do Planalto a lei, o Código Penal. E aí você entra no Código Penal, procura o artigo e lê. Aos poucos você vai começar a aprender a distinguir aquilo que realmente encaixa e aquilo que não encaixa.